A escolha dos 12 apóstolos. A noite caía sobre as colinas da Galileia, quando Jesus subiu, sozinho à montanha. Havia uma decisão importante a tomar. Uma escolha que moldaria o futuro de sua missão e ecoaria através dos séculos. Enquanto as estrelas pontilhavam o céu, ele passou a noite inteira em oração, buscando a direção de seu Pai para o que estava prestes a fazer. Desde o início de seu ministério público, multidões o seguiam. Pessoas vinham de todas as direções, da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, até mesmo de Tiro e Sidom, atraídas por seus ensinamentos revolucionários e pelos milagres que realizava. Curava os enfermos, expulsava demônios, e suas palavras tocavam os corações de maneira que nenhum mestre antes havia conseguido. Mas Jesus sabia que sua missão terrena seria relativamente breve. Ele precisava de homens que pudessem ser treinados, preparados e enviados para continuar seu trabalho. Quando amanheceu, Jesus desceu da montanha e chamou seus discípulos. Daquele grupo maior de seguidores, ele escolheu 12 homens específicos, cada um com suas próprias características, forças e fraquezas. Não eram os líderes religiosos estabelecidos, nem os estudiosos mais respeitados. Eram pessoas comuns, com histórias comuns, mas que Jesus viu um potencial extraordinário. Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, seria a rocha sobre a qual edificaria sua comunidade. Impulsivo e apaixonado, Pedro falava antes de pensar, mas seu amor por Jesus era inquestionável. Junto com ele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, pescadores robustos, que Jesus chamou de filhos do trovão por seu temperamento forte. Havia também André, irmão de Pedro, que havia sido discípulo de João Batista antes de seguir Jesus. Filipe vinha de Betsaida, um homem prático e direto. Bartolomeu, também chamado Natanael, era aquele de quem Jesus disse não haver falsidade. Mateus era um coletor de impostos, uma escolha surpreendente e até escandalosa, pois os cobradores de impostos eram considerados traidores por colaborarem com os romanos. Tomé seria conhecido por suas dúvidas honestas. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, representavam extremos políticos. Um zelote teria normalmente desprezado um coletor de impostos como Mateus, mas ali estavam, unidos sob um propósito maior. Judas, filho de Tiago, completava o grupo, junto com Judas Iscariotes, que eventualmente trairia Jesus. Mesmo sabendo do futuro, Jesus o escolheu, respeitando o livre-arbítrio humano. Estes 12 homens não eram perfeitos. Discutiam entre si sobre quem seria o maior, demonstravam ciúmes, medo e incompreensão. Mas Jesus os queria exatamente assim, autênticos, com suas falhas expostas, para que pudessem crescer e se transformar. O treinamento começou imediatamente. Jesus os levava consigo, aonde quer que fosse. Eles observavam como ele tratava os doentes, os pecadores, as mulheres, as crianças, os ricos e os pobres. Ouviam seus ensinamentos dia após dia. E quando as multidões se dispersavam, Jesus explicava as parábolas e revelava significados mais profundos. Ele os ensinou a orar, a servir, a amar, mesmo os inimigos. Jesus lhes deu autoridade para curar e expulsar demônios, enviando-os em missões práticas de 2 em 2. Quando retornavam, compartilhavam suas experiências, os sucessos e os fracassos. Ele os corrigia com paciência, explicando que o poder que exerciam não vinha deles mesmos, mas de Deus. O Mestre os preparava, não apenas com palavras, mas pelo exemplo. Lavou os pés deles, demonstrando que liderança verdadeira é serviço. Compartilhou refeições com eles, construindo intimidade e confiança. Mostrou compaixão pelos marginalizados, desafiando os preconceitos religiosos e sociais da época. Estes 12 homens comuns testemunharam milagres extraordinários. Viram Jesus acalmar tempestades, multiplicar pães, caminhar sobre as águas, ressuscitar mortos. Mas mais importante que os milagres era a transformação silenciosa acontecendo dentro deles. Pedro aprenderia humildade através de suas falhas. João, o filho do trovão,
se tornaria o apóstolo do amor. Mateus, o coletor de impostos, registraria os ensinamentos de Jesus para as gerações futuras. A escolha dos 12 não foi apenas sobre selecionar ajudantes. Foi sobre criar uma nova família. Uma comunidade baseada não em laços de sangue ou classe social, mas em propósito compartilhado e amor mútuo. Foi sobre demonstrar que Deus não escolhe os qualificados, mas qualifica os escolhidos. Aquela noite de oração na montanha resultou em uma decisão que mudaria o mundo. 12 homens imperfeitos, mas dispostos, que após a ressurreição de Jesus, levariam sua mensagem aos confins da terra, enfrentando perseguições, prisões e morte, transformando o Império Romano e a história da humanidade. A escolha dos 12 apóstolos nos lembra que grandeza não está em credenciais ou perfeição, mas em disponibilidade e disposição para aprender, crescer e servir. Todos os dias teremos novos vídeos aqui. Se inscreva para receber todas as novidades e nos ajude, curtindo e compartilhando.